Olá. Neste Deep Dive, a gente vai investigar uma possibilidade histórica bem intrigante, né? Olá! Qual seria? Será que Sêneca, o filósofo estoico, conselheiro do Nero, e Paulo, o apóstolo cristão, será que eles se encontraram? Ou talvez trocaram ideias? Ah, essa é clássica. Pois é, os dois estavam em Roma na mesma época, super influentes, cada um na sua área. Será que esses mundos colidiram de alguma forma? Vamos mergulhar nas fontes para ver o que a gente encontra. É uma pergunta que realmente cativa e, olha, uma base histórica existe sim. Sêneca viveu mais ou menos de 4 AC a 65 DC e Paulo por volta de 9 DC até uns 65 DC também. Então, eles foram contemporâneos mesmo. Exato. E o ponto crucial: os dois estavam em Roma ao mesmo tempo, ali entre 59 e 62 depois de Cristo. Sêneca era, bom, o braço direito de Nero, né? E Paulo estava em prisão domiciliar. Já temos uma coincidência geográfica e temporal importante. E tem mais. Um contato indireto que é bem interessante. O irmão do Sêneca, o Galho, Lembro dele no livro de Atos. esse mesmo. Quando ele era procônsul lá na Acaia, ele presidiu um julgamento do Paulo em Corinto. Isso foi por volta de 51, 52 depois de Cristo. Tá lá em Atos 18. Nossa, então já existe uma ligação familiar ainda que indireta. Pois é. E isso dá uma certa plausibilidade histórica inicial para essa ideia de que talvez um soubesse do outro, né? Faz sentido. Essa conexão via Galho realmente cria um elo, mesmo que tênue. Mas como isso se liga àquela ideia mais famosa das cartas? Existe uma suposta correspondência, não é? Acho que 14 cartas. Isso, 14 cartas. 8 atribuídas a Sêneca, 6 a Paulo. E o que elas dizem, basicamente? Olha, aqui é que a coisa complica um pouco. O conteúdo é bem superficial. É mais uma troca de elogios, sabe? Sêneca supostamente elogiando os escritos de Paulo, achando-os sublimes, e Paulo devolvendo a gentileza. Ah, entendi. Meio protocolar, talvez. É, tipo isso. Só que o consenso acadêmico, e isso vem desde o Renascimento, com gente como Lorenzo Valla, Erasmo de Roterdã. Pesos pesados da crítica textual. Exatamente. O consenso é que essas cartas são falsificações. Ponto. Falsificações? Por quê? Quais as evidências contra? São várias. Primeiro, elas só foram aparecer lá pelo meio do século IV depois de Cristo, bem depois. Segundo, o estilo não bate. Não é o latim do Sêneca, nem o grego do Paulo. O Erasmo mesmo disse que eram fracas e insípidas. Estilo diferente já é um sinal forte. E tem mais. Elas contêm erros históricos, tipo a data do grande incêndio de Roma tá errada ali. E, talvez o mais importante, falta profundidade. Não tem debate filosófico real nem teológico, é tudo muito raso. Entendi. E por que alguém falsificaria isso? Qual seria a intenção? A aposta mais forte é que foi uma tentativa de apologética cristã, primitiva. Apologética. Defesa da fé. Certo. Isso. Imagina, no início do cristianismo, associar a nova fé a um filósofo pagão super respeitado como Sêneca. Isso daria um baita prestígio intelectual, uma validação, sabe? Era uma forma de dizer, vejam, até o grande Sêneca admirava Paulo. Ah, faz todo sentido como estratégia de legitimação na época. Mas aí é que fica realmente interessante pra mim. Ok, as cartas são falsas. Mas será que, mesmo sem correspondência direta, as ideias deles tinham pontos em comum? Porque lendo os textos a gente vê uns paralelos éticos, né? Sim, isso é inegável. Ambos falam muito de resistir às dificuldades, da importância de estar contente com o que se tem, da disposição interior. A resiliência, o contentamento. E os dois criticam certos vícios sociais, atos que eles chamam de não naturais, ligando isso a se afastar da natureza ou de Deus. Exato. Essa crítica a certos comportamentos é um ponto de contato visível. Até a metáfora da crucificação aparece nos dois. Claro que com sentidos bem diferentes, né? Para Sêneca é quase uma devota moral. Para Paulo é vitória sobre o pecado. Mas a imagem está lá. É verdade, essa imagem aparece. Mas aí, se a gente conecta isso tudo ao quadro maior, apesar dessas semelhanças na superfície, as bases filosóficas e teológicas são, bom, fundamentalmente diferentes.
Incompatíveis, na verdade. Diferentes como? Onde que a coisa diverge mesmo? Olha, pega a ideia de Deus, por exemplo. Para o Sêneca e para o estoicismo, Deus é a razão cósmica impessoal, meio determinista, sabe? O logos. Certo. A razão imanente no universo. Isso. Já para Paulo, Deus é totalmente pessoal. É um Deus que age, que ama, que intervém na história. É outra coisa. Completamente diferente a concepção. E a transformação moral, como cada um via isso? Também diverge muito. Sêneca aposta tudo na razão, na autodisciplina, é o esforço humano para alcançar a virtude. Já Paulo? Bom, para Paulo a mudança vem pela fé em Cristo e pela ação do Espírito Santo. Não é só esforço humano. Entendi. Razão versus fé e graça, basicamente. E tem a questão das emoções. O ideal estoico é a apateia, né? Eliminar as paixões, buscar a serenidade total. Sim, a tranquilidade da alma. Já Paulo não fala em eliminar emoções, mas em transformar e redirecionar. Amor, alegria, paz são frutos do espírito. Não é ausência de paixão, é paixão transformada. Faz sentido. Mas como explicar as semelhanças, então? Se as bases são tão diferentes? Aí entra o contexto do Paulo. Ele era um judeu helenista, educado, ele conhecia a filosofia grega, circulava nesse ambiente intelectual. Ele até citou um poeta histórico em Atenas, né? Lá no Areópago. Exatamente. Atos 17. Ele usou de forma muito estratégica a linguagem e os conceitos que eram familiares para o público dele. Mas ele pegou esses conceitos e deu um significado completamente novo, um significado cristão. Ah, então as semelhanças seriam mais um reflexo do ar intelectual da época. É a leitura mais provável. Refletem um ambiente cultural compartilhado, vocabulário disponível, e não uma influência direta de Sêneca em Paulo ou um acordo filosófico entre eles. Ele estava usando as ferramentas que tinha para comunicar algo radicalmente novo. Então, resumindo a história toda, o que tudo isso significa? Parece que essa conexão direta Sêneca-Paulo é, bem, improvável. As cartas, a gente já viu, são falsas, uma invenção posterior. Sim, a evidência aponta fortemente para isso. E as semelhanças éticas são mais ecos de um mundo de ideias em comum do que um diálogo real. No fim, essa análise toda acaba dizendo muito sobre a habilidade do Paulo, né? De adaptar a linguagem da época para a mensagem dele. Exatamente. E o fascínio que essa história toda ainda exerce, sabe? Mostra talvez um desejo antigo de conectar a sabedoria pagã clássica com o pensamento cristão que estava nascendo. Uma busca por pontes, talvez. Pode ser. A falsificação das cartas claramente serviu a um propósito apologético lá atrás, e hoje olhar para essa comparação ajuda a gente a entender melhor como as ideias circulavam e se transformavam no mundo antigo, as estratégias de comunicação cultural, né? Com certeza. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Como será que o uso estratégico, a ressignificação de ideias e linguagens que já existem, como isso pode influenciar a aceitação, a difusão de novas visões de mundo? Isso aconteceu lá atrás, mas acontece hoje também, né? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Vamos falar da relação entre estoicismo e cristianismo primitivo. Um tema complexo, hein? Pois é. Temos uma análise detalhada comparando essas duas correntes. Elas meio que cresceram juntas ali no mundo greco-romano, né? Exatamente. No mesmo caldeirão cultural. E a nossa missão aqui é sacar rapidinho como elas se influenciaram, que ideias éticas elas tinham em comum e algumas são surpreendentes, e claro, onde as visões de mundo delas bateram de frente. E como isso acabou moldando o Ocidente, né? Exato. Bom, vamos lá. É curioso pensar nesse ambiente cultural compartilhado. O estoicismo mesmo, ele teve um começo quase de filme, né? Com o Zenão de Sítio depois de um naufrágio. Sim, uma história e tanto. Isso talvez explique um pouco a ênfase na resiliência, certo? Mas, assim, na prática, onde a gente vê a ética deles se encontrando? Olha, a convergência na ética é bem notável, sim. As duas valorizam muito a virtude, sabe? O autocontrole, a disciplina. A resiliência diante do sofrimento. Isso. E até práticas concretas, tipo o exame de consciência diário dos estoicos. Isso lembra muito certos hábitos cristãos de reflexão, né? Verdade. E tem a parte conceitual, a ideia do logos estoico. Ah, o famoso logos.
A razão universal. Essa mesma. Ela funcionou como uma ponte, sabe? Figuras importantes do início do cristianismo, como Justino Mártir, usaram uma ideia parecida, o logos permatikos. A semente da palavra. Tipo isso, a razão seminal, para argumentar que, olha, já existia uma verdade parcial ali mesmo antes de Cristo, presente em toda a humanidade através da razão. Interessante. E a gente vê até Paulo de Tarso, lá em Atenas, no Areópago. Ele usa conceitos familiares aos estoicos para começar a conversa. Uma forma de criar diálogo. Usar a linguagem deles para introduzir algo novo. Bem esperto. Aham. E tem mais, o ideal estoico de cosmopolitismo. Aquela ideia de que somos todos cidadãos do mundo pela razão. Isso, de certa forma, preparou o terreno para a fraternidade universal cristã. Faz sentido. Tanto que um estoico como Sêneca, ele era super admirado por figuras da igreja, pela integridade moral dele. Ok, então temos essa base ética, até alguns conceitos que se conversam. Mas as semelhanças param por aí, né? Parece que o fundamento de tudo, a visão de mundo, aí a coisa muda. Onde é que a coisa racha de vez? Exato. Aí é que tá. A ruptura principal, ela tá na natureza da divindade. O logos estoico é impessoal, imanente. Basicamente, Deus é o universo, uma visão panteísta. Certo. Já o Deus cristão é pessoal, transcendental. Ele é o criador, separado da criação, Entende. totalmente diferente. E isso impacta como eles viam a gente, a natureza humana. Totalmente. Completamente. O estoicismo, ele aposta na autossuficiência. A pessoa pode sim alcançar a virtude só pela razão, pela força da própria mente. Sozinha. Isso. Já o cristianismo, bom, ele traz a ideia do pecado original. Ah, sim. A falha fundamental. Exato, que nos torna dependentes da graça divina e da redenção por Cristo. A razão sozinha não dá conta, entende? Entendi. Precisa de uma ajuda de fora. Justamente. E a vida após a morte, outra diferença gritante. O cristianismo afirma a ressurreição, a imortalidade da alma individual. O estoicismo, bom, era mais agnóstico ou cria que a alma simplesmente se dissolvia, de volta no logos cósmico. Sem identidade pessoal depois. Exato. E para fechar, o determinismo estoico, aquela ideia de aceitar o destino, o que tiver que ser, será. Isso contrasta com a providência divina cristã. O plano e o cuidado de Deus. Isso. E um livre-arbítrio que pode ser redimido em Cristo. Não é à toa que Paulo chega a dizer que a sabedoria dos filósofos é loucura perto do poder de Deus revelado. Forte isso. Então tá, entendendo as diferenças, como essa interação toda aconteceu na prática? Foi um debate, uma absorção, rejeição? Olha, foi uma mistura bem complexa, não dá para simplificar. O estoicismo, sem dúvida, forneceu uma linguagem, uma caixa de ferramentas ética e filosófica que ajudou muito o cristianismo a se helenizar. A se encaixar e se espalhar no mundo greco-romano. Exatamente. Conceitos como logos, virtude, fraternidade, eles foram aproveitados. Mas, e aqui está o pulo do gato, o cristianismo não só usou, ele ressignificou tudo isso profundamente. Ah, interessante. Como... O logos vira Cristo encarnado. A fraternidade não é só pela razão, mas pela filiação divina, por sermos filhos de Deus. A virtude, ela passa a depender da graça, não só do esforço humano. Entendi. Pegaram o termo, mas mudaram o significado central. E, ao mesmo tempo, rejeitaram o que era incompatível. O panteísmo, a autossuficiência radical. Isso não tinha como encaixar. As diferentes reações dos padres da igreja mostram bem essa dança, sabe? Desde a abertura de um Justino Mártir até a crítica mais dura de um Tertuliano. Foi uma negociação constante entre assimilar e marcar a própria identidade. Fascinante. Parece que o estoicismo ofereceu ali um andaime familiar, talvez. Mas o cristianismo construiu um prédio completamente diferente em cima. É uma ótima analogia. E isso, claro, nos deixa com uma questão para pensar, né? Qual seria? Quando a gente pega conceitos filosóficos assim, tipo o logos, e adapta, reinterpreta dentro de um sistema de crenças totalmente novo, será que dá para separar totalmente essas ideias das suas raízes originais?
Essa reformulação muda a ideia por completo ou aquele DNA filosófico original continua ali agindo de forma sutil, mesmo sem a gente perceber? Uma pergunta e tanta. Fica aí algo para refletir. Hoje a gente mergulha numas fontes históricas e filosóficas bem legais. Olá. Elas mostram uma conexão fascinante, filosofia grega e textos bíblicos, cristianismo primitivo, principalmente. Exato. A missão aqui é entender como esses dois mundos assim conversaram, se chocaram às vezes. Não foi algo isolado, né? Vamos lá. Isso. É fundamental lembrar que o cristianismo não nasceu num vácuo, né? Ele surgiu e, cresceu no Império Romano, que era super helenizado. Totalmente imerso na cultura grega. Exato. E as fontes mostram isso. Os primeiros pensadores cristãos, eles não só viviam ali, mas usaram mesmo as ferramentas da filosofia grega. Estoicismo, platonismo. Entender isso é chave para ver como eles conseguiram, dialogar com a cultura da época e até organizar a própria teologia deles. E essa ideia de diálogo entre culturas, ela vem de antes até, né? Tem uns paralelos curiosos, tipo Provérbios e uns textos do Egito. Sim, sim. Como a instrução de Amenomopé. É interessante ver como falam de coisas parecidas. Tipo riqueza que passa rápido, integridade, essas coisas. Pois é. Sugere que talvez certas ideias éticas ou sobre a vida humana mesmo podem surgir em lugares diferentes. Alguns até chamam isso de revelação geral. Revelação geral? Interessante. Mas a interação mais intensa mesmo, e que moldou mais o cristianismo, foi com a filosofia grega. Aí sim. Ah, é aqui que a coisa pega fogo. O estoicismo, Zenão, essa turma toda. Sim. A ideia do logos deles, né? Aquela razão universal que meio que organiza tudo. Exatamente, o logos. E daí vinha toda uma ética, né? Buscar a virtude, o autocontrole, a famosa apatheia. A apatia, isso. E aceitar o destino, a providência. E até aquela ideia de ser cidadão do mundo, cosmopolitismo. E os primeiros cristãos, eles viram pontos de contato aí. Figuras como Justino Mártir, por exemplo, foram bem estratégicas. Como assim? Ele pegou essa ideia do logos e falou do logos espermaticós. Tipo, sementes da palavra ou da razão divina que estariam espalhadas, mesmo antes de Cristo, nos filósofos. Nossa, que sacada! Uma forma de validar o que era bom ali, mas dizendo que a verdade completa estava em Cristo. Exatamente. Foi uma apropriação inteligente. E a ética estoica também. Autocontrole, paciência, que eles chamavam de hipomoné, desapego material. A gente vê ecos disso em Paulo, né? Parece que ele e Sêneca estão conversando sobre contentamento, liberdade interior, mesmo com séculos de distância. Parece mesmo. Mas, importante, não foi cópia. Tinha diferenças cruciais. Ah, sim. Quais, por exemplo? Bom, primeiro, Deus. Para os estoicos, era algo mais imanente, quase panteísta. Para o cristianismo, um Deus pessoal, transcendente, totalmente diferente. Certo. E a salvação? Para os estoicos, vinha da razão, da autossuficiência. Já para o cristianismo, é pela graça, fé em Cristo. Tem a questão do pecado. Entendi. E a morte? Para Sêneca, eram indiferente, algo natural. Para o cristianismo, o foco é na ressurreição. Isso, aliás, deixou os filósofos lá em Atenas de cabelo em pé quando Paulo falou. Imagino. A própria ideia de sabedoria, central para os estoicos, o Paulo meio que relativiza, né? Coloca o poder de Deus acima. Exato. Ele subverte essa lógica. E além do estoicismo, platonismo, neoplatonismo, também entraram na jogada, né? Agostinho bebeu muito dessa fonte, eu acho. Sem dúvida, Agostinho usou muito do neoplatonismo. A ideia do uno, o Deus supremo, transcendente, ajudou ele a pensar o Deus cristão. Ah, a ideia de Deus ser incorpóreo também, né? E o mal como a ausência do bem, não uma força oposta. Isso. Foram ferramentas conceituais úteis para ele. Ele até viu paralelos entre o logos filosófico e o início do Evangelho de João. Mas e as tensões? Porque o platonismo tinha uma visão meio negativa do corpo, né? Prisão da alma. Tinha, sim. E aí bate de frente com coisas centrais do cristianismo, tipo a encarnação. Deus se fez carne. Verdade.
E a ressurreição do corpo também. Exatamente. A salvação cristã não é só a alma fugindo da matéria. É Deus redimindo a criação inteira, corpo incluído. Entendi. E rapidinho, epicurismo e cinismo tiveram menos impacto? Bem menos, sim. O epicurismo, com aqueles deuses distantes, foco em evitar a dor, era quase o oposto à visão cristã, né? Um Deus ativo, um propósito maior. O Paulo até discutiu com eles em Atenas, está lá em Atos. Isso. Mostra bem a incompatibilidade. E o cinismo, com aquele desapego radical, tem uns ecos superficiais no ascetismo, talvez, mas a base podia ser meio pessimista de se retirar do mundo. Diferente da esperança cristã, do chamado para agir, transformar. Faz sentido? Então esse processo todo, essa dança de pegar, adaptar, rejeitar, não parou ali na antiguidade? De jeito nenhum. Essa conversa, essa tensão entre fé e razão, filosofia e revelação continuou. Virou um motor do pensamento ocidental. Tipo na Idade Média. Sim, a escolástica, Tomás de Aquino tentando aquela síntese gigante entre Aristóteles e a fé. Lembra daquela frase? A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Clássica. E seguiu, né? Idade moderna. Kierkegaard, Nietzsche, criticando, reinterpretando. Mostra que o diálogo continua vivo. Uau! Fica muito claro que o pensamento cristão não se formou isolado. Foi nesse caldeirão de ideias, né? Dialogando, pegando emprestado, mas também afirmando suas diferenças. Exatamente. As fontes mostram bem isso. Foi uma apropriação seletiva, crítica. Teve pontos de encontro éticos, conceituais, como a gente viu, mas as divergências sobre Deus, salvação, a realidade última, eram e são fundamentais. Esse encontro moldou muita coisa do que a gente pensa hoje. Com certeza. Deixou uma marca profunda na nossa história intelectual. Um mergulho profundo mesmo nessas raízes. E sabe, talvez para a gente fechar com uma reflexão, lembra daquela ideia do começo, das sementes da palavra, da revelação geral? Lembro. Como será que isso nos faz pensar sobre a sabedoria que a gente encontra em outras tradições? Fora desse eixo greco-romano, judaico-cristão, pelo mundo afora. Será que existem outros ecos dessa verdade mais ampla por aí? Boa pergunta para a gente ficar pensando.